Olá, senhoras e senhores! Aqui é o Kuro, dessa vez trazendo a minha review dos capítulos 103 e 104 do volume 12 do mangá de 100 Namoradas que Te Amam Muito. Com estes capítulos finalizando o volume, focando no dia a dia dos personagens da série. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Volume 12, capítulo 103, intitulado O Fogo da Hakari. Começa com a Hanazono fazendo o Rentaro apalpar ela do nada, ele a beijando para tentar acalmá-la, e o Rentaro se questionando o porquê do tesão da Hakari ter aumentado de repente, quando a Karane explica que após elas duas junto da Nano terem assistido um filme que continha algumas cenas mais picantes, a Hakari, e apenas a Hakari, ficou assanhada desse jeito. Nós então temos um pequeno flashback por parte da Nano que revela que a Karane, previsivelmente, também ficou um pouco excitada depois de assistir o filme, ao contrário do que ela tentou insinuar. A Kusuri entrega uma droga da remoção de todos os sentimentos pro Rentaro para ele usar na Hakari caso seja necessário. E nós temos um painel do Rentaro que reforça a ideia dele não gostar de misturar amor e desejo, antes de sermos providos com uma série de planos da Hakari para que o Rentaro a toque de uma forma mais sexual, que incluem pedir para que ele limpe o pó de giz que está em seus peitos, fingir tropeçar enquanto o Rentaro está com suas mãos ocupadas para tentar abrir seu cinto e grudá-lo numa parede após pedir que o mesmo faça um cabedon nela, com todos eles falhando perante a sagacidade do nosso querido protagonista. Nisso, nós vemos a Hakari usar do clichê onde dois personagens ficam presos num armazém de equipamentos para, junto de suas empregadas, criar uma situação onde ela e o Rentaro estão presos em um espaço pequeno sem seus celulares que está ficando cada vez mais frio, antes de imediatamente se despir e sugerir que eles se aqueçam com contato corpo a corpo, e como a Hakari está de fato morrendo de frio nessa situação. O Rentaro tira suas roupas e as usa para esfregar o corpo nu da Hakari, assim aquecendo eles dois e evitando a necessidade de contato excessivo. Só que aí, depois de todos esses planos mirabolantes terem falhado, a Hakari tem um momento de fragilidade genuína, onde a mesma pergunta pro Rentaro se ele ainda se recusaria a tocá-la caso ela pedisse por isso uma única vez, e expressa que apesar de respeitar, admirar e amar o Rentaro por ele não querer apressar as coisas enquanto eles ainda são adolescentes, e querer esperar até que eles sejam mais velhos para dar esses passos, ela ainda assim anseia por ele e deseja que pelo menos ele pudesse tocar em seus seios. Com isso em mente, o Rentaro pede desculpas a Hakari por toda a angústia que ele vem infligindo nela ao se recusar a ter pensamentos sexuais pela mesma, bebe a droga de remoção de sentimentos da Kusuri, o que nos provém esse painel super engraçado, e agora que o mesmo é incapaz de sentir qualquer coisa, o Rentaro finalmente toca a Hakari do jeito que ela deseja e reflete como, apesar de estar fazendo algo que normalmente deveria lhe deixar feliz, ele nem sequer consegue se sentir vazio neste exato momento. Nisso, nós brevemente vemos o corpo do Rentaro ter uma rejeição fisiológica com o que ele está fazendo, vemos ele pensando como, contando que ele não sujeite a Hakari a seus pensamentos vulgares, ele está feliz de poder fazer isso por ela antes do efeito da droga passar, e o mesmo se jogar na parede e bater sua cabeça de animação, e por fim, após ver que a barraca do Rentaro está armada, a Hakari brevemente cogita se aproveitar da situação antes de refletir sobre quanto o Rentaro se esforça para não tratá-la de maneira sexual e amá-la puramente. O que faz o capítulo terminar com ela simplesmente o beijando conforme diz que lhe ama e com seu tesão dando uma amenizada. Um capítulo genuinamente interessante que começa parecendo que vai se tratar apenas de uma piada sobre como a Hakari é pervertida, antes de dar foco a uma das poucas falhas do Rentaro como namorado, que no caso é sua rejeição absoluta de qualquer coisa levemente sexual e vilanização de seus próprios desejos. Como a própria Hakari falou no capítulo, é extremamente admirável que o Rentaro quer esperar para tomar esses passos quando todos na família forem mais velhos.
Principalmente quando várias das garotas ou já são adultas ou são mais novas que ele. Mas isso não muda o fato de que intimidade sexual é um componente extremamente importante para diversos relacionamentos e que a inabilidade do Rentaro de prover isso para as namoradas que anseiam por esse nível de intimidade, como é o caso da Hakari, significa que ele está fadado a gerar angústia nas mesmas por se recusar a suprir essa necessidade delas. E é com isso em mente que eu posso dizer que fiquei muito satisfeito que, apesar do capítulo ter abordado essa falha do Rentaro, ele não simplesmente resolveu o conflito para sempre, tendo ao invés disso demonstrado um Rentaro que entende que o problema é proveniente dele e que, apesar de não ter intenções de mudar suas opiniões ou limites pessoais, também deu um jeito por meio de uma droga da Kusuri de prover a Hakari o que ela desejava. Já o capítulo 104, intitulado As Lindas Sem Namoradas, começa com a Shizuka e a Mame, Mei, Aku e Memi saindo juntas para encontrar uma suposta cama de flores secretas na floresta, elas procurando por 3 horas seguidas e não encontrando nada, e elas se deparando com um filhote de coelho, onde o primeiro instinto da Mei é perguntar se ela deve se livrar dele, e a Yamame oferece ajudá-lo a encontrar sua mãe após as garotas deduzirem que ele está perdido, o que resulta no coelho recusando a ajuda por não querer ser tratado como uma criança e as garotas decidindo seguir ele para se certificarem que ele conseguirá chegar em sua toca seguro. Nisso, nós vemos a Shizuka utilizando de sua experiência como um animalzinho indefeso para se certificar que o coelho não se aproxime de lugares perigosos para um animal pequeno. A Aku enfeita ele com flores coloridas para fazer um gavião pensar que ele é venenoso e assim evitar caçar ele. A Mei quase se usa como ponte para que todos possam atravessar um rio antes da Yamame jogar diversas pedras nele e criar um caminho. E quando o coelhinho acaba escorregando ao pular nas pedras e cai na água, a Mei faz questão de resgatá-lo após, é claro, se certificar que o coelho deseja sua ajuda. Daí, depois de ficar todo encharcado, o coelho tenta se secar num arbusto, o que resulta nele ficando preso numas vinhas. A Memi tenta ajudá-lo a escapar e acaba nos provendo esse painel de fanservice magnífico, com as garotas comentando sobre o quão corajosa a Memi é por posar desse jeito. E após vermos as meninas proteger o coelhinho de uma colmeia e de um urso, elas finalmente chegam na toca dele, onde a mamãe coelho bate no seu filho e pede desculpas por todos os problemas que ele causou para as meninas. Como agradecimento por terem protegido seu filho, a mamãe coelho leva as garotas até a cama de flores secretas que elas estavam procurando. O coelhinho traz framboesas para as meninas comerem como agradecimento pela ajuda também. E após uma pequena montagem das meninas aproveitando o jardim de flores, nós descobrimos que o Rentaro, preocupado com elas, as seguiu de longe para se certificar que elas estariam bem e desceu a porrada em todos os degenerados e pervertidos que estavam aterrorizando a floresta antes que eles pudessem atacar as garotas, o que resulta no capítulo terminando com o Rentaro todo ensanguentado, enquanto admira a linda cena de suas namoradas se divertindo no meio das flores. Um capítulo incrivelmente fofo que finaliza o volume, nos trazendo uma combinação de namoradas nunca antes vista e reforçando muito bem o suposto senso de amizade entre elas. Eu achei a piada sobre a Shizuka entender o que é perigoso para um animal pequeno devido a ela ser um também, tanto muito engraçada quanto muito fofa. Ninguém no grupo questionar o fato da Yamame aparentemente saber falar com animais também foi hilário. Esse painel onde a Aku e a Shizuka estão segurando a Mei para que ela não se jogue no rio é simplesmente adorável. E além de termos diversos painéis das meninas sendo incrivelmente fofas juntas, o Rentaro, mais uma vez, demonstrou o porquê dele ser conhecido como o monstro do amor. Mas e vocês? Curtiram o vídeo? Se sim, deixem um like e se quiserem se inscrevam no canal para futuros vídeos de 100 namoradas que te amam muito. Comentem aí embaixo suas impressões e opiniões sobre os capítulos, mantenham-se hidratados e eu vejo vocês num próximo vídeo. Bye bye!